45% dos portugueses vivem em áreas predominantemente urbanas, junto ao litoral. 75% dos portugueses são proprietários da casa onde moram, mas 1 em cada 5 portugueses sente frio em casa porque não tem dinheiro para mantê-la aquecida. 1/3 dos portugueses nesta situação tem 65 ou mais anos de idade. São pontos de partida para a conversa aqui entre nós. É uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença e o Jornal Público, a partir do ensaio de Alda Botelho Azevedo, Como Vivem os Portugueses, um ensaio, um dos 10 ensaios com que assinalamos os 10 anos da Pordata, a base de dados do Portugal Contemporâneo, numa parceria entre a Fundação, a RTP e o Diário Público. Alda Botelho Azevedo é investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é professora no ISCTE, dedica-se ao estudo de demografia da habitação e do envelhecimento demográfico, é autora do ensaio sobre o qual nos debruçamos esta tarde. Boa tarde, Alda. Obrigado por ter aceitado o convite. Como vivem os portugueses é uma pergunta que engloba múltiplas variáveis, múltiplos fatores, todos eles ligados. De todas as áreas que interessam, que importam, que concorrem para avaliar como vivemos, quais são aquelas que, ou qual é aquela, ou aquelas, que necessitam de uma atenção mais particular? Sobretudo neste contexto muito concreto que estamos a viver da pandemia da Covid-19. Antes de mais, obrigada pelo convite e obrigada pela leitura atenta do ensaio. Quando nós pensamos como vivem os portugueses, há várias áreas que efetivamente concorrem nesta explicação. E nós podemos, por um lado, olhar para onde vivem os portugueses no espaço, no território, na geografia. Podemos também pensar com quem vivem os portugueses para melhor saber como vivem. E aí falamos nas tipologias dos agregados domésticos e por aí adiante. Pensamos também muito nas casas onde vivem os portugueses, como são essas casas, quais são as condições habitacionais. E depois, por fim, o conjunto de várias variáveis traduz-se naquilo que são as condições de vida dos portugueses, nomeadamente ao nível do rendimento, da pobreza, do bem-estar. E, portanto, eu penso que quando nos perguntam como vivem os portugueses, que a questão da habitação é absolutamente central. E é nela que o nosso imaginário, é para ela que o nosso imaginário nos leva um pouco. E penso que a habitação, na atualidade, tem um destaque particular por vários motivos. O primeiro, e é talvez das questões mais consensuais quando se fala na habitação, todos nós precisamos de ter uma casa onde viver. Isto é um direito que está consagrado na Constituição Portuguesa de 1976. E essa casa, essa casa de que todos nós precisamos, tem de cumprir determinadas funções. A função de abrigo, a função de segurança, a função de conforto. Tudo isto num contexto de privacidade individual e familiar. Esta é uma questão que eu acho que é absolutamente central. Depois há uma segunda questão, que é, ao longo das nossas vidas, ao longo do ciclo de vida, a relação entre as nossas necessidades e a casa onde vivemos vai-se alterando. Portanto, nós nascemos e somos acolhidos no seio da família. E durante esse período, portanto, são as decisões e as condições de quem nos acolhe, da família que nos acolhe, que determina as condições de vida do indivíduo. A partir do momento em que se dá a emancipação residencial, em que o indivíduo entra na vida adulta, há a formação familiar, a recomposição familiar, há toda uma multiplicidade. A vida adulta, ainda por cima, é um ciclo de vida bastante alargado em termos de duração e número de anos, não é? E, portanto, há todo um conjunto de necessidades que se vão alterando. Temos filhos, precisamos de uma casa maior. Os nossos filhos saem de casa, já não precisamos de uma casa tão grande. Quando entramos em idades mais avançadas, mais uma vez a dimensão familiar ajusta-se, não é? Nem sempre se ajusta a dimensão da casa onde vivemos, mas acrescem novas necessidades que decorrem das limitações e das incapacidades motoras, cognitivas, funcionais, que decorrem do próprio processo de envelhecimento. E, portanto, nós às vezes, quando pensamos na habitação, temos alguma tendência a descolar a habitação daquilo que é a família e daquilo que são as necessidades da família que nela habita. E é absolutamente fundamental. E é absolutamente fundamental por uma terceira questão. Nós passamos cerca de 1/3 das nossas vidas a dormir. E mais do que isso, do que esse tempo, na nossa casa.
E, portanto, as condições habitacionais de que dispomos interferem em larga medida naquilo que são as nossas condições de vida. E nesta fase que temos vivido, o contexto Covid, as condições habitacionais ganham uma relevância acrescida, têm essa relevância em qualquer circunstância, em função daquilo que a Alda nos está a dizer, e mais ainda num período como este que vivemos de confinamento. Mas é também neste ponto que tocamos uma parte muito sensível deste problema, que é o problema das desigualdades, porque a pandemia de democrático parece ter demonstrado, ou demonstra ter tido muito pouco de democrático. A pandemia contribuiu para amplificar as desigualdades. Para estar confinado é preciso, eu sublinharia mais ainda, ter boas condições habitacionais. Que retrato é que a Alda faz desta fase que vivemos no que toca a esse item muito particular das condições habitacionais? Esta fase que vivemos de pandemia é absolutamente inédita. Esta questão de recolhimento domiciliário é algo que a maioria de nós nunca pensou vir a viver. E veio efetivamente exacerbar aquilo que são desigualdades. Desigualdades de rendimento, desigualdades na habitação e muitas desigualdades na saúde, muitas outras desigualdades. Desde logo a questão da habitação. Nós temos ainda hoje, e muitas famílias portuguesas, muitos portugueses, com necessidades de realojamento. Portanto, os últimos dados, o último levantamento efetuado aponta-nos para mais de 25 mil famílias a viver em condições absolutamente precárias e que, por isso, necessitam de um realojamento. Ora, como é que nós podemos pedir a pessoas que não têm saneamento básico que tenham ou adotem determinadas medidas de higiene? E isto é uma situação limite, não é? Portanto, e é uma situação que nós sabemos que existe em Portugal e que não é assim tão pouco frequente e que se espalha em termos geográficos por todos os municípios, pelos 308 municípios em Portugal. Depois temos outra questão que não talvez a das pessoas em carência habitacional absoluta, mas com alguma privação habitacional. E aqui falamos, por exemplo, das questões de sobrelotação. Portanto, nós temos muitas habitações em que existe uma situação em que vivem mais pessoas do que o número de habitações disponível na casa consideraria ajustado e, portanto, confinar ou pedir a famílias que vivem em casas sobrelotadas que estejam em recolhimento domiciliário é obrigar a uma grande criatividade de gestão de espaço, porque, de repente, um espaço que, por vezes, por exemplo, pensemos na condição dos imigrantes que vivem em casas sobrelotadas. A casa era um espaço apenas para dormir e passa a ser um espaço que tem de servir para muito mais. Claro. Quando falamos, por exemplo, em famílias com filhos em idade escolar, falamos de situações de jovens adultos ou adultos que, de repente, ficam em situação de teletrabalho, cujas crianças ficam em situação de estudo em casa e, neste espaço, têm também de ser feitas as refeições, tem de ser feito o devido descanso e tem de haver momento para o lazer, para que a vida seja tenha o mínimo de perturbação possível. Se vivermos numa casa grande, com boas condições, com o devido aquecimento, portanto, com os eletrodomésticos que nos permitem ter algum tempo para o lazer e cuidar devidamente das pessoas que vivem nessa habitação, o recolhimento domiciliário é bastante mais fácil. E falarmos num confinamento, numa família que felizmente tem essas condições, implica necessariamente um esforço, um sacrifício muito diferente daquele que é por uma família, por exemplo, que não tem o número de computadores necessários para as crianças que estão de repente a estudar em casa, ou não tem um número de quartos suficiente para que os pais possam estar a trabalhar num espaço e as crianças possam estar a ter os seus momentos de lazer ou de estudo num outro espaço. Vamos fazer o exercício inverso, porque fala agora nas situações de sobrelotação e depois há aquelas situações, vamos pensar nos idosos, Exato. Os que vivem sozinhos. Para eles também, eu vou usar este termo, esta fase, a todos os níveis, foi uma violência, ou está a ser uma violência. Agora menos um pouco, porque estamos já nesta fase de um desconfinamento progressivo, mas foi bastante violenta. Nós pensamos nas pessoas com idades mais avançadas que estiveram em confinamento, como todos os outros,
Há aqui alguns fatores que são fatores de resiliência e outros que são fatores de vulnerabilidade. Eu parece-me que é absolutamente inquestionável que as pessoas com idades mais avançadas são um grupo, em termos epidemiológicos, particularmente vulnerável à pandemia, particularmente vulnerável a esta doença. As taxas de mortalidade assim o demonstram, a situação que se desenrolou nos lares, idem. Mas têm também alguns fatores de resiliência, e esses fatores de resiliência passam, por um lado, por uma menor disrupção do cotidiano, porque as pessoas com idade mais avançada estavam em situação de reforma, não ficaram em situação de teletrabalho. Portanto, de alguma forma, essas pessoas poderiam ter um cotidiano, um dia-a-dia, que passava já menos por atividades que implicassem um dia inteiro fora de casa, não é? Depois, por outro lado, há aqui a questão também económica, porque as reformas não foram, as pensões de velhice não foram, até agora, afetadas por esta questão do confinamento, enquanto que as pessoas que ficaram em situação de layoff, em situação de cuidado de menores por aí adiante, tiveram uma perda de rendimento, não é? Mas isto não quer dizer que a vida dos mais velhos tenha sido mais fácil, pelo contrário. Aos mais velhos foi pedida uma coisa que não foi pedida a mais ninguém, que foi: fiquem em casa. E encerraram-se as visitas aos lares. E tomaram-se outras tantas medidas, supostamente num discurso de proteção de um grupo etário que é mais vulnerável, que epidemiologicamente é mais vulnerável, que resultou num grande castigo. Resvalamos para uma certa paternalização dos idosos. Eu penso que sim, eventualmente com a melhor das intenções, mas, por exemplo, agora, nesta passagem de estado de emergência a estado de calamidade, felizmente, aquilo que é o discurso governativo já se alterou, e exatamente alterou-se porque se levantaram algumas vozes explicando que o discurso paternalista que promovia o idadismo, promovia o preconceito relativamente àqueles que têm idades mais avançadas, e, portanto, nesse aspecto, mal ou bem, o discurso foi reorientado. E foi reorientado exatamente para um discurso que eu considero mais adequado. As pessoas mais idosas têm tanta capacidade de arbítrio quanto as outras e, portanto, devem saber e sabem se devem sair, se não devem sair. Estar a promover situações em que as pessoas ficam quase como numa situação de castigo em casa. Uma prisão domiciliária, vamos usar um termo que é... Eu acho que é um bocado perverso. Eu acho que esta ideia é um bocado... Eu compreendo verdadeiramente as intenções, mas acho que as consequências disto são muito graves. Além de que durante este tempo, durante estes 3 meses que vivemos confinados, nós tiramos 3 meses de tempo de convívio entre netos e avós, entre pais e filhos. E se 3 meses, e aqui a lógica vale o que vale, 3 meses para si, 3 meses para mim, tendo em conta que podemos viver ainda muitos anos, esperemos que sim, é quase como de hoje para amanhã. 3 meses, 4 meses para uma pessoa idosa pode ser quase vista como e uma vez mais aqui a lógica vale o que vale, mas pode ser visto como um luxo. As pessoas podem não viver a ideia de vivermos... As pessoas podem não viver, a ideia de finitude, não é? As pessoas podem não viver esse tempo. Mas também, e os idosos têm medo de não viver esse Poderão. É uma possibilidade, mas também poderão, por exemplo, ao terem sido privados de determinadas visitas dos netos, dos filhos, perdido aquela lufada de ar fresco que lhes dava força para terem um propósito. Para cozinhar qualquer coisa, para receber, não é? Portanto, propósito de vida até, porque os netos, para muitos avós, os netos passam a ser a sua razão de viver, não é? Uma grande alegria, não é? Exato. Pelo menos uma grande alegria, naturalmente, claro. que são. E, portanto, eu acho que nós devíamos olhar com mais cuidado para a condição de ter uma idade mais avançada e evitar discursos paternalistas. Até porque poderemos, num futuro eventualmente breve, passar por tudo isto outra vez, uma vez que não está excluída e até apontada como altamente provável uma segunda vaga do vírus, e vale a pena aqui reter um dado para a memória futura, considerando exatamente essa possibilidade de uma nova vaga ou de futuras epidemias. E podemos ser reforçados ou podemos ser forçados a um reconfinamento. A questão do aquecimento das casas, que é um item que confesso, me chamou particularmente a atenção. 20% dos portugueses, e portanto é como reunirmos 5 pessoas numa sala e haver uma
que não têm condições para manter a sua casa aquecida, condições financeiras. Mais preocupante ainda, e voltamos aos idosos, 1/3 das pessoas nessa situação têm 65 ou mais anos de idade. Estamos claramente perante um problema que exige uma resposta social, mas mais do que atacar efeitos, é preciso atacar causas. Qual é a estratégia? Precisamos de uma dupla resposta social, como me diz, e dupla porquê? Porque temos aqui duas circunstâncias que concorrem, a causa e o efeito. Temos aqui, por um lado, uma situação de pobreza energética e sabemos que, estatisticamente, os portugueses vivem numa situação de pobreza energética muito mais acentuada do que parceiros europeus. E depois temos a questão da causa. Porque é que temos uma eletricidade ou temos uma energia a custos muito elevados ou temos necessidades extraordinárias de aquecimento? E eu acho que é por aí a situação. Portanto, aquilo que se passa é a qualidade do parque habitacional em Portugal ser baixa. E como é baixa, nós temos elevadas necessidades de aquecimento. E porquê é que eu o digo? Bom, em primeiro lugar, existe em Portugal um excesso de mortalidade de inverno que tem sido, por estudos comparativos, explicada potencialmente por um parque habitacional de qualidade inferior, mais pobre. Por outro lado, sabemos que, portanto, há um indicador do Eurostat que nos diz o número de dias em que é necessário aquecimento no interior das construções, tendo em conta a temperatura que faz no exterior. E o que é que nós vemos, olhando, este indicador portanto, está disponível ao nível da região. E o que é que nós vemos em Portugal? Vemos em Portugal uma maior necessidade de aquecimento das casas, dos interiores, em regiões como o Algarve, o Alentejo e em Lisboa. Portanto, não é no norte e no centro, onde as temperaturas exteriores são mais baixas, que existem as maiores necessidades de aquecimento. E quando nós comparamos este indicador em Portugal e relativamente aos outros países europeus, nomeadamente países mais frios, aquilo que nós verificamos é que temos necessidades de aquecimento superiores às desses países, nomeadamente, por exemplo, na Hungria. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é uma necessidade de uma resposta social na causa. Nós precisamos de uma melhor qualidade e depois também, naturalmente, de resolver as questões da pobreza energética. Falamos nos mais idosos. Também podemos falar nos inquilinos. Portanto, no universo dos inquilinos também é maior a proporção de pessoas que necessitam de aquecimento, portanto, que não têm capacidade de manter a casa suficientemente aquecida. Sim, porque ter uma casa própria é um sinal, apesar de tudo, e apesar de ser frequente, é um sinal de alguma disponibilidade, de alguma... não é riqueza, mas não sei como é que define isto, o ter casa própria, entre o ter casa própria e o ter a necessidade de alugar, pode ser opção? Desde logo. Mas pode ser também interpretado como um sinal de algum desafogo. Desde logo, e terminando aqui a questão do aquecimento, desde logo um proprietário está disposto a fazer um investimento na sua casa própria superior à do inquilino para manter a sua casa aquecida. Portanto, logo aí temos uma diferença. Depois temos outra questão, que é, nós em Portugal somos um país, sobretudo de proprietários, 75%, sensivelmente, das casas do parque habitacional português estão ocupadas em propriedade e, portanto, 25% dividem-se aqui entre o arrendamento a preços de mercado e o arrendamento a preços abaixo de mercado. O que é que isto nos diz? Não são necessariamente os países mais ricos que têm taxas de propriedade mais altas. Pense, por exemplo, no caso da Suíça ou no caso da Alemanha. Nós temos aqui uma longa tradição de políticas públicas que apoiaram o acesso à propriedade. E, portanto, o resultado, isto vem desde o início da democracia, e o resultado é efetivamente uma preferência muito clara das famílias portuguesas pela propriedade, por vários motivos. Isso é extensível também ao sul da Europa. Assistimos a isso muito também. Portanto, é algo cultural nosso também. Esta é uma questão
que o sistema residencial português insere-se num sistema residencial mais vasto que é o sistema residencial dos países do sul da Europa, que tem um conjunto de características. Uma delas, taxas muito elevadas de ocupação em propriedade. A outra, taxas elevadas de residências secundárias. Depois temos um mercado de arrendamento muito pequeno, um mercado de arrendamento social, um parque social ainda mais pequeno e um importante papel da família na provisão de habitação. E, portanto, isto é uma questão que é extensível ao sistema residencial dos países do sul da Europa e que determina as nossas preferências, as preferências das famílias portuguesas no momento de acesso à habitação. Se possível, a família portuguesa, em termos gerais, naturalmente, prefere aceder à habitação em propriedade do que em arrendamento. E já que falamos de habitação própria e fixando-nos nesses 75% da população portuguesa que vive, que tem casa própria, não é? Casa sua, isto não é só ter a casa, são todos os custos associados e que também determinam a forma como vivemos e a qualidade de vida que temos. Ora bem, 3/4 dos portugueses então são donos das casas onde habitam, muito por causa das políticas que incentivaram a propriedade e muito por via do acesso ao crédito bancário. E temos um arrendamento privado muito pouco dinâmico. Mas depois, em cima disto, temos todas as despesas associadas. Temos água, temos eletricidade, gás, etc., alimentação. Ou seja, para satisfazer o direito a ter uma habitação, com tudo o que isso implica, estamos a gastar uma parte muito significativa dos nossos rendimentos. É muito caro para os rendimentos que temos, termos casa. Aquilo, voltando à minha frase inicial, todos nós precisamos ter uma casa onde viver. E, portanto, nesse aspecto, é relativamente compreensível que a habitação, com todos os custos associados, quer seja, portanto, através no custo do arrendamento, da renda ou do empréstimo bancário, e depois acrescento todos os outros custos associados de que falou, é natural que uma grande fatia do nosso rendimento vai exatamente para a habitação. Eu acho que isso não é de estranhar. Aquilo que é preocupante é o acentuado crescimento que se verificou ao longo dos últimos anos. Portanto, nós dispomos cada vez de uma fatia maior do nosso rendimento para ver supridas as nossas necessidades habitacionais. E nessa questão é que nós precisamos de refletir. Basta pensar, por exemplo, que um estudo recente indicava que na zona da Grande Lisboa o arrendamento de habitação absorvia 46%, praticamente metade, do rendimento disponível das famílias. Se estou a identificar o estudo que me está a referir, tenho de fazer aí uma pequena correção, e a correção é a seguinte: esse estudo refere-se aos novos contratos de arrendamento. Porque nós aí precisamos ter cuidado. Não quer dizer que todas as famílias gastem 46% do seu rendimento. Quer dizer que as pessoas que acedem agora à habitação estão a gastar praticamente metade dos seus rendimentos. Aí, sobre essas famílias é que está realmente uma situação preocupante. Porque nós pensemos, hoje em dia, no parque habitacional português, nós temos rendimentos e custos de habitação muito variados, não é? E depois podemos comparar proprietários com empréstimos pendentes. Temos pessoas que têm 400 euros de empréstimo mensal a pagar e temos pessoas que já estão a pagar 80, que já estão no final dos seus empréstimos, por exemplo. Não é? E, portanto, estas coisas têm muito a ver com... Quando nós queremos comparar o rendimento das famílias e o custo da habitação, nós temos de olhar sempre que possível ao nível do agregado. Quanto é que esta família paga e quanto é que esta família recebe. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. E a outra é nós termos esta noção de que, por exemplo, no caso dos proprietários com empréstimo, o custo vai diminuindo relativamente ao rendimento, o peso do custo diminui relativamente ao rendimento ao longo do tempo, o que no arrendamento já não é assim tão direto. Certo. E por falar em crédito e no facto de sermos proprietários por via desse recurso ao crédito, no ano passado, há aqui um número também que chama a atenção. Os bancos concederam mais de 10 mil milhões de euros em crédito à habitação, apesar de não ser já possível contrair os créditos na totalidade, julgo que ser 80%
no máximo. Este volume de crédito deve constituir um alerta para nós, que passamos até recentemente, até antes desta nova crise que temos, passamos por um resgate, por endividamento excessivo. Isso deve alertar-nos. Será que as pessoas já esqueceram aquilo por que passaram, as dificuldades por que passaram? 10 mil milhões. Esses são valores. Retomamos agora um valor de crédito que foi concedido pelos bancos às famílias portuguesas para adquirirem habitação. Retomamos agora então valores que foram observados pela última vez em 2010, um ano antes do resgate da Troika que me fala. Mas, por exemplo, se nós recuarmos a 2007, falaríamos de 20 mil milhões, do dobro. E, portanto, eu acho que mais importante do que olhar ao valor que os bancos estão a emprestar às famílias portuguesas para que acedam à habitação, e nós falamos de 75% de proprietários, mas metade deles têm um empréstimo em curso, e isto é muito importante. Portanto, são proprietários que não têm a totalidade das suas casas, têm de cumprir com aquilo que foi contratualizado com o banco. Aquilo que eu acho que é preocupante não é tanto o valor total, mas sim olhar para a percentagem de famílias portuguesas que, tendo empréstimos, estão em situação de incumprimento. E aí eu acho que a situação pode ser avaliada de duas formas. Por um lado, tem vindo a reduzir-se de um pico em 2014, naturalmente relacionado com a crise, de 6,4% das famílias que tinham empréstimos em curso estavam em situação de incumprimento. Os dados mais recentes, 2018-19, andam ali nos 3,8%, 3%. Portanto, tem reduzido. E nesse aspecto eu não acho que seja preocupante. Acho absolutamente preocupante que a situação em que vivem estas próprias famílias, porque acho que uma família portuguesa só decide deixar de pagar a habitação quando a situação económica é realmente já muito grave. E não me preocupa, portanto, o facto de termos 10 mil milhões de euros em empréstimos em 2019, o mesmo valor que tivemos antes da crise. Isso preocupa eventualmente o facto disso poder representar uma tendência de estarmos a voltar a pedir cada vez mais crédito e de podermos ser conduzidos eventualmente aos números que tínhamos em 2007, os tais 20 mil milhões, e isso, por sua vez, poder conduzir-nos uma vez mais a uma situação bastante difícil. Isso preocupa? Preocupa-me o seguinte. Preocupa-me eu pensar que, como o mercado de arrendamento é demasiado estrangulado, que as famílias portuguesas tenham de recorrer ao crédito para comprar. Preocupa-me que o valor esteja a retomar um valor pré-crise, um valor de pico pré-crise. Não me preocupa a questão do incumprimento estar ainda a valores baixos. Mas o que é que vai acontecer agora com a pandemia? Isso é que me preocupa, porque os 3%, eu tenho medo que esses 3% daqui a um ano sejam uma situação bastante mais grave, porque nós agora temos uma situação de moratória que foi estendida até 21 de março de 2021. E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer depois disso? O que é que vai acontecer depois disso? Porque o desemprego muito possivelmente vai subir. As condições de vida dos portugueses, muito infelizmente, mas muito provavelmente vão diminuir. Há muitas complicações e muitas dificuldades que os layoff ainda estão a disfarçar. Portanto, o risco dos 10 mil milhões não está nos 10 mil milhões, mas naquilo que constitui relativamente a risco para o futuro, porque é uma situação sempre muito mais instável, muito mais vulnerável a choques económicos. Nesse sentido, sim, preocupa. E isto remete-nos para a questão da pobreza, que é outro dos itens que naturalmente também concorrem para a forma como vivemos e para a nossa qualidade de vida, o risco de pobreza. E a Alda refere que em 2018, após transferências sociais, 17% da população ainda estava abaixo dos 6.000 euros, 6.014 euros de rendimento anual. E sem esses apoios, a percentagem dispara para 43%. Portanto, no pior dos cenários, sem apoios sociais, temos cerca de metade da população que pode viver abaixo do limiar da pobreza. O que é urgente nesta fase também
Certamente já era urgente fazê-lo antes deste período de exceção que vivemos, e neste período de exceção, o que é ainda mais urgente de fazer para que não venhamos a ter no futuro uma legião de... Eu não gosto muito do termo, mas ele... de subsídio-dependentes, que é um termo que... Sim. Portanto, estes 17% é um valor que, para encontrarmos valores tão baixos, faz-nos recuar a 2013. E, nesse aspecto, foi na altura, portanto, traduzido, apareceu na altura nos meios de comunicação social, foi divulgado, quando foram os dados do inquérito das condições de vida e rendimento, que é de onde vêm, portanto, estes valores, foi celebrado, por assim dizer. Portanto, retomámos valores, baixámos para os níveis de pobreza que tínhamos em 2003. Mas realmente há aqui um papel muito importante das transferências sociais. E estas transferências sociais fazem-nos pensar que a resposta que é necessária, que o grande desafio é nós atuarmos a montante. Portanto, porque é que há uma necessidade tão grande das transferências sociais fazerem aqui uma redistribuição dos rendimentos? Porque há grandes... As transferências sociais, ainda que as façamos, deixam sempre uma parte da população de fora, os tais 17%. E, portanto, ficam sem retaguarda alguma. Exato. Então, primeiro, se calhar, nós precisamos de garantir que há uma distribuição do rendimento primário, portanto, as diferenças salariais, as assimetrias salariais, que se reduzem, portanto, que se combatem as desigualdades no rendimento. E aí nós conseguimos, de alguma forma, permitir que o Estado e que as transferências sociais se concentrem naqueles que são efetivamente os mais vulneráveis. E nós sabemos quem são os indivíduos mais vulneráveis ao risco de pobreza. São as crianças e os jovens, são os mais idosos, são os desempregados, são as famílias numerosas, as famílias monoparentais e as famílias e os agregados unipessoais. Portanto, nós sabemos quem são, sabemos do que precisam. O que precisamos é de trabalhar aqui melhor a redistribuição. E isso só se consegue se nós atuarmos a montante. Portanto, começarmos na diminuição das desigualdades no rendimento. E tudo isto implica, naturalmente, com os indicadores abrangentes, como é o bem-estar, condições materiais e de qualidade de vida, que estão balizados entre 0 e 1. E verificamos que entre 2004 e 2018 foi possível ir progredindo, ainda que sempre abaixo daquele valor médio de 0,5. Isto é um efeito natural daquela crise profunda que vivemos entre 2011 e 2013, ou é a prova da resiliência do país, apesar dos tempos difíceis que agora estamos a viver? Concorrem os dois efeitos, diria. Portanto, o indicador de bem-estar, que é produzido pelo Instituto Nacional de Estatística, dá-nos, portanto, uma análise diferente de duas dimensões, 10 domínios, 74 indicadores, portanto, é um índice compósito, e aquilo que faz realmente é ter aqui dois domínios principais, as condições de vida e a qualidade de vida. E aquilo que nós vemos de 2004 até agora, sim, estamos ali... Crescemos pouco, sempre abaixo dos 0,5. Porquê? Porque, enquanto a qualidade de vida, durante este período, vai crescendo de forma ténue, mas vai crescendo, e no período de crise desacelera um bocadinho o crescimento, mas continua a crescer, as condições de vida portanto, que têm aqui duas dimensões, que é a vulnerabilidade económica e o emprego, perdem, portanto, decrescem. No período de crise. Este resultado, muito perto sempre dos 0,5, tem estes dois efeitos, o das condições de vida que são severamente afetadas pela crise e a qualidade de vida que parece ser um bocadinho resiliente e, portanto, manter-se ali num crescimento mais ténue, mas em tendência ascendente. O 0,5, pensarmos nos pontos intermédios, não é? Portanto, este indicador varia entre 0, em que é uma situação negativa, portanto, do índice de bem-estar muito baixo, a um índice mais elevado, não é? A pontuação máxima. Aquilo que os 0,5 nos dizem é que, relativamente aos 14 países que constituem a referência, Portugal está numa posição um bocadinho inferior. Mas se nós pensarmos, estamos a falar de países mais ricos, não é? Portanto, estamos a falar de países como França, Espanha, Finlândia, Dinamarca, temos aqui um conjunto de Reino Unido, temos aqui vários países que sabemos que têm condições de vida muito diferentes das nossas.
E, portanto, esses 0,5 acabam por também estar ancorados nessa referência de 14 países. Outra determinante das nossas condições de vida está traduzida na forma como nos distribuímos no território. Sabemos hoje que 44% da população se concentra nas duas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Enquanto as cidades sede, Lisboa e Porto, perdem população, assistimos ao longo do tempo ao crescimento de municípios limítrofes, a suburbanização das cidades. Isto reforça aquela ideia de cidade de trabalho e zona dormitório. Corremos o risco de assistir a uma desinstalação progressiva de habitantes das grandes cidades, Lisboa e Porto, deixando-as quase exclusivamente à mercê dos serviços e designadamente o turismo, uma vez que sabemos que as grandes cidades são muito, muito procuradas por essa atividade. Antes de mais, e quase como uma nota introdutória, quando nós olhamos para os ganhos e perdas populacionais dos municípios das áreas metropolitanas, nós não podemos pensar em, portanto, áreas geográficas que sejam estanques, porque não são. Sim, efetivamente, existe mobilidade entre estes municípios, mas os municípios limítrofes não ganham só porque Lisboa está a perder, porque estão a sair pessoas de Lisboa para esses municípios, mas também porque vêm pessoas de fora, não é? E, portanto, o inverso também acontece. E, nesse aspecto, precisamos de olhar para as áreas metropolitanas como zonas, como sistemas abertos aos movimentos da população, altamente dinâmicos. Depois, aquilo que temos, efetivamente, é isso. Portanto, tivemos um fenómeno de suburbanização, que tem já bastantes anos, e, portanto, a questão do turismo, a questão das perdas habitacionais nos municípios de Lisboa e do Porto não é agora uma questão de pós-crise, do aumento do turismo, vem já portanto, bastante anteriormente. Aquilo que nós vemos são duas circunstâncias. Por um lado, a questão da suburbanização, eu contrario um pouco essa ideia da cidade, do local dormitório, porque eu acho que estes municípios que falamos das áreas metropolitanas já deixaram há muito de ser dormitórios e, portanto, se algumas zonas, algumas freguesias de alguns municípios até podem efetivamente ter-se desenvolvido primeiro com a oferta habitacional que fez com que as populações se movessem, mas depois também com a instalação de serviços, de comércio e por aí adiante, foram ganhando muito dinamismo e uma grande independência de Lisboa. E hoje em dia há muitos portugueses que, vivendo nos municípios limítrofes, não têm qualquer relação, nem qualquer dependência, nem qualquer necessidade de se deslocarem a Lisboa, ou ao município de Lisboa, ou ao município do Porto. Isso é importante. Depois, por outro lado, temos também a questão do turismo, que é fundamental em Lisboa e no Porto, que também, sendo um efeito que afeta o município e que tem também consequências nos municípios limítrofes, não tem a mesma intensidade, sequer dentro no espaço intramunicipal. E, portanto, aquilo que nós temos são freguesias que, efetivamente, se esvaziaram em termos de população residente. Nós temos de esperar pelo recenseamento de 2021 para saber exatamente o que é que se passou. Temos alguns indicadores que, de alguma forma, nos permitem crer que sim, que tem havido, portanto, perdas populacionais bastante acentuadas em algumas freguesias, tanto de Lisboa como no Porto, mas esperemos pelo recenseamento de 2021 para podermos efetivamente quantificar essas perdas populacionais. Realmente temos áreas que são quase exclusivamente de turistas, e de atividades económicas ligadas ao turismo e de alojamento local e por aí adiante, mas depois temos outras freguesias, tanto em Lisboa como no Porto, que, por um lado, o processo de requalificação urbana, por outro lado, aqui este período de crise pós-crise fez com que se conjugassem fatores de atração para a população jovem, para jovens adultos. E, portanto, também há quase o rejuvenescimento agora de algumas freguesias que tradicionalmente estavam a ficar muito envelhecidas em termos de população residente e até com algum abandono. Eu recordo-me, por exemplo, eu comecei a estudar as coisas da habitação em 2011 e, na altura, recebi em Portugal alguns colegas meus, portanto, demógrafos da habitação, que me diziam: vocês cuidam tão mal do vosso parque habitacional. Porque na altura, em pico de crise em Portugal, o nosso parque habitacional estava muito envelhecido, muito degradado, tínhamos um número de alojamentos vagos muito elevado por aí adiante. E houve toda uma requalificação urbana
que também tem vantagens, que não são, portanto, a questão do turismo, da descaracterização do turismo, é realmente preocupante, mas há aqui um conjunto de situações que muito contribuiu o turismo para a recuperação económica. Então, aqui o que é que interessa? Interessa, a vontade das pessoas, a vontade da população residente, o que é que os portugueses querem, como é que os portugueses querem viver. E 2, as medidas de políticas públicas adequadas, objetivos de médio e longo prazo, bem definidos, que consigam efetivamente desenhar o caminho a seguir. Que cidade queremos ter? Exatamente. E nesse aspecto, a mobilidade é uma parcela muito importante desse processo e é um desafio decisivo para o nosso futuro, por causa das alterações climáticas, mas sobretudo por causa da nossa qualidade de vida. Utilizamos ainda muito o automóvel, sobretudo, para trabalhar. No ano passado, aquela medida da criação dos espaços metropolitanos de custo fixo para todos os transportes públicos será importante para introduzir mudanças na nossa mobilidade, desde logo com ganhos ambientais. No entanto, houve um primeiro momento em que a procura por esses espaços não terá sido acompanhada por um aumento da oferta de serviços e isso pôs a nu algumas fragilidades, composições de comboios velhas, número reduzido de composições, falta de pessoal para operar, por exemplo, os barcos da travessia do Tejo. Receia que isto possa pôr em causa a confiança dos utentes e, por essa via, as boas intenções desta medida? Eu acolhi de bom grado a medida e portanto, com grande expectativa e continuo a achar que tem imenso potencial para alterar de forma bastante significativa aquilo que são os padrões de mobilidade dos portugueses. Efetivamente, continuamos a usar muito o carro, usamos em seguida os transportes públicos, mas temos, por exemplo, também a conquistar bastante terreno junto dos portugueses os modos de deslocação suave, portanto, o andar a pé, o andar de bicicleta. Não é? E as nossas próprias cidades começam a reestruturar-se de maneira a ir retirando o espaço ao automóvel, diminuindo o número de faixas de rodagem, acabando com os estacionamentos em cima de passeios pedonais e por aí adiante, e por outro lado, a construção de ciclovias, de espaço, portanto, pedonal no espaço. Mas temos um número muito importante de pessoas que usam os transportes públicos e, sobretudo, se quisermos pensar até naquelas de mais baixos rendimentos. Exato. E, portanto, é a confiança desses que pode estar em causa... Aquilo que nós assistimos foi uma procura que deveria ter sido antecedida pela criação das condições necessárias para esse aumento da frequência. E não aconteceu. Pois. E isso não aconteceu. Portanto, os operadores de transportes não tiveram capacidade de chegar a um acordo, não é? E, portanto, os municípios conseguiram fazer um esforço que é assinalável, não é? Portanto, conseguir combinar tantos transportes públicos diferentes, tantos operadores distintos, para oferecer um produto que pode revolucionar a vida da forma como as pessoas se movem. Por exemplo, talvez uma pessoa com salário entre os 600 e 700 euros que residisse em Setúbal, se tivesse de vir trabalhar para Lisboa e pagar 120 euros de passe, pouco lhe restaria, não é? Agora, com um custo fixo baixo, todas as suas perspectivas de trabalho podem ser reequacionadas. Também as questões portanto, destas distâncias entre a habitação e o trabalho. Agora, nós não podemos usar isto de uma forma perversa e pensar, agora que as pessoas chegam rapidamente, se movem rapidamente e um custo baixo por estes municípios todos, podemos esvaziar Lisboa e Porto e entregar a outro tipo de dinâmicas, não é? Portanto, aí também acho que é preciso Mas se a solução não funciona, as pessoas têm que continuar a trabalhar. A solução vai funcionar. Eu creio que isto é uma questão de tempo. Nós tivemos aqui a situação de pandemia que veio fazer aqui um corte. E o corte é o seguinte. Muitos dos utilizadores que tinham deixado o carro e que passaram a utilizar os transportes públicos agora têm medo, têm receio. Este é todo um contexto novo, então retomam a situação portanto, a deslocação usando o automóvel. Por outro lado, a situação de teletrabalho também reduziu muito a necessidade. Mas a própria pandemia também veio colocar limites à capacidade dos transportes públicos, não é? Que teve de ser reduzida. Portanto, este é um período excepcional.
fim deste período excepcional, porque mais tarde ou mais cedo irá terminar, os operadores de transportes vão ter de dar resposta. Porque as pessoas vão continuar a querer utilizar aquilo que foi um direito que, entretanto, se estabeleceu. Não vão abdicar dele. E, portanto, vão ser feitos os ajustes necessários. Vão ser tardios, vão pecar por tardio, mas vão acabar por acontecer. Estamos, Alda, a terminar o tempo do nosso programa. Queria fazer-lhe a pergunta que já se tornou um clássico aqui também. Falamos de realidades explicadas a partir dos números. Pegando nos vários números que estruturam este seu ensaio, qual é aquele que melhor identifica como vivem os portugueses? Eu diria que é aquele que melhor traduz o desajustamento entre o parque habitacional e o número de famílias. Nós temos 1,4 casas por família em Portugal e ainda assim temos famílias que não têm habitação ou que não têm as condições adequadas por um conjunto variado de situações, nomeadamente o número de alojamentos vagos, o número de alojamentos de residências secundárias, a própria distribuição, porque o parque habitacional não está onde estão as pessoas, onde vivem as pessoas hoje e, portanto, provoca também um desfazamento e a questão do rendimento. As famílias ou têm ou não têm acesso, o seu rendimento permite ou não o acesso à habitação. E, portanto, se nós conseguirmos trabalhar um bocadinho este ajustamento, este desajustamento de 1,4 casas por família, os portugueses vão viver bastante melhor. Obrigado, Alda Botelho Azevedo, autora do ensaio Como Vivem os Portugueses. Vale a pena sempre refletirmos também sobre como vamos viver no futuro. Ficaram aqui algumas das respostas para a memória futura. Este ensaio Como Vivem os Portugueses sai com o Jornal Público no próximo dia 31 de julho. Poderá também ser adquirido online no site da Fundação www.ffms.pt e no site do Jornal Público www.publico.pt. Convidada da próxima terça-feira é Susana Peralta, economista, vai ajudar-nos a perceber como gastam os portugueses, prioridades de investimento e de poupança, a não perder na próxima terça-feira, a partir das 7 da tarde, nas redes sociais da Fundação. Até lá.